Olá, olá. Estamos estudando? Não? Não acredito. Vamos estudar um? Ô, gente, tem que fazer muitos exercícios, tá certo? Baixa todos aí. Qualquer dúvida, manda pra mim, tá certo? A nossa aulinha é a continuação de colocação pronominal. Paramos naquela relação de locuções verbais. Vamos ver? Vamos relembrar? Material, vamos lá. Então, eu tenho uma locução verbal que será formada por um verbo chamado de verbo auxiliar, acompanhado de um verbo chamado de verbo principal. Então, lembra, quando eu falo em locução verbal, eu terei, então, dois verbos exercendo a função de um. O que acontece de acordo com a nossa colocação pronominal? Vamos ver? Eu preciso, então, de uma locução, que está aqui, verbo auxiliar mais o verbo principal, tá certo? E este verbo principal aparecerá em uma de suas formas nominais, seja então o infinitivo, o gerúndio ou o particípio, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou precisar, então, posicionar o meu pronome, neste caso, o pronome pessoal do caso oblíquo, o átono, não é? Eu vou precisar posicionar o meu pronome de acordo com a minha locução. Agora, eu preciso bastante atenção quando esta locução vem em forma de tempo composto, tá certo? Por que isso? O tempo composto terá a mesma base, verbo auxiliar, certo? Opa! Verbo auxiliar, tá aqui, acompanhado do particípio, tá certo? Então, eu terei verbo auxiliar acompanhado do particípio. Este particípio é o nosso verbo principal. Aí você se questiona, mas aqui em cima, na locução, eu não tenho auxiliar mais o principal? Sim, mas para a formação do tempo composto, este verbo auxiliar obrigatoriamente tem que ser ou o verbo ter ou o verbo haver. Presta bem atenção. Na formação de uma locução verbal, você pode ter qualquer verbo como auxiliar, qualquer verbo como principal. Basta que esses dois verbos venham na construção da locução, exercendo a função de um, tá certo? Então, basicamente, o tempo composto é uma construção diferente das demais. Por que isso? Você precisa, então, ter o verbo ter ou o verbo haver como verbos auxiliares e, na sequência, o verbo principal. Este verbo principal tem que vir no particípio. Qual é o detalhe? O particípio tem que ser o particípio regular, tá certo? A formação do tempo composto te pede isso, ter, haver, mais o particípio regular. Vamos anotar isso aí? Material, simbora. Quando eu falo em particípio, vamos marcar, particípio regular. Por que isso? O particípio regular é aquele que termina em ado ou em ido, tá certo? Quando eu falo em particípio regular, é porque eu tenho também um particípio chamado de particípio irregular, que na verdade não vai nos servir para essa construção. Presta bem atenção, vamos marcar aqui. Chamamos então de verbo no particípio, aquele que termina em ado ou em ido, formando o particípio regular e o particípio irregular, tá certo? Vamos ver como fica isso aí bem organizadinho. Então, olha só, eu quero jogar o verbo para o particípio regular ou irregular e trabalhar com esse verbo, oba, apaguei foi tudo, e trabalhar com esse verbo a questão primeiramente do infinitivo, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho o verbo viver, tá? Deixa eu apagar essa setinha só para você não confundir e achar que o verbo está no particípio. Eu tenho o verbo viver, tenho o verbo morrer, tenho o verbo pagar, vamos colocar também o verbo imprimir, tá certo? Vamos entender então, deixa eu marcar aqui bem bonitinho, ó, infinitivo. E eu quero então jogar o infinitivo para
o particípio, seja o particípio regular ou o particípio irregular. Então, como isso vai ficar? Olha só. O particípio regular vai te pedir o ado e o ido. Então, viver, vivido, morrer, morrido, pagar, pagado, imprimir, imprimido. Os particípios, então, enquanto irregulares. Viver, vivido, vivo. Morrer, morrido, morto. Pagar, pagado, pago. Imprimir, imprimido, impresso. Está aí. Tá certo? Agora, perceba. Você tem o verbo no infinitivo e pode lançar este verbo para um particípio regular ou um particípio irregular. É muito importante que você saiba distinguir o particípio regular do particípio irregular. Principalmente porque você vai trabalhar o tempo composto com o particípio regular. Tá certo? Então, vamos lá, material. Opa, continuando aqui. Olha só. Quando eu digo assim, Antônio, vírgula, por sua dor, tracinho, tracinho. Vamos lá. Antônio, vírgula, por sua dor, vírgula, tracinho, tracinho. Olha só, eu quero, em ambos os casos, utilizar o verbo morrer, tá? Antes de nós trabalharmos este verbo em ambos os casos, vamos só lembrar uma coisinha. Olha só, quando eu falo em particípio, anota aí, tá? Quando eu falo em particípio regular, é porque este particípio exercerá a função de verbo principal, presta bem atenção, e trará como auxiliar os verbos ter e haver. Quando eu falo em particípio irregular, esta construção, melhor dizendo, como verbo principal, tá certo? Pedirá como auxiliar os verbos ser e estar. É esta a diferença, tá? Vamos ver? Vamos marcar aqui, azul. Olha só, Antônio, por sua dor, estava, e descendo, Antônio, por sua dor, tinha. Presta atenção. Aqui eu tenho o verbo estar. E aqui eu tenho o verbo ter. Na sequência, eu quero utilizar o particípio. O que vai acontecer? Perceberam aí agora? O que é que acontece? Como aqui, no meu primeiro exemplo, o particípio vem sendo exigido e o auxiliar é o verbo estar, então o particípio tem que ser o particípio, olha aqui, gente, irregular. Portanto, Antônio, por sua dor, estava morto. Olha aí. Mas aí eu quero agora ter como auxiliar o verbo ter e jogo para o verbo principal para o particípio. Então, agora, o verbo tem que ser o particípio regular. Antônio, por sua dor, tinha morrido. É esta a diferença. O que acontece, então? Verbo estar mais particípio, neste caso é o particípio irregular, você forma uma locução verbal, tá certo? O verbo ter mais o particípio regular, você forma um tempo composto, tá certo, gente? Então, atenção quanto a isso. Outra coisa, presta bem atenção. Por que eu chamo um particípio de particípio regular? Vamos marcar aqui embaixo. Por que eu chamo de particípio regular? Anota, não sofre, não sofre alteração nominal. Ou seja, o particípio regular não sofrerá alteração nem de gênero,
nem de número. Tá certo? O particípio, quando chamado de irregular, será exatamente o contrário. Sofre alteração em gênero e em número. Percebam, lá em cima, eu disse a vocês que Antônio, por sua dor, estava morto e Antônio, por sua dor, tinha morrido. Mas se eu disser assim, olha só, Maria, vírgula, por sua dor, vírgula, estava, olha a flexão, morta, particípio irregular. Maria, vírgula, por sua dor, vírgula, tinha morrido, não sofreu alteração. Tá vendo aqui? Este sim, este não. Tá certo. Eu não quero mais falar em Maria. Eu quero aqui utilizar o pronome nós, plural. Então, olha só. Nós, por nossa dor, estava... Aí vai receber a flexão, olha só. Estávamos mortos. Perceberam? Nós, por nossa dor, tínhamos, olha agora, morrido. O particípio regular não sofrerá alteração, nem em gênero e nem em número. Se liga aqui. Locução verbal, tempo composto. Atenção quanto a isso, tá certo? Vocês muitas vezes quando falam, por exemplo, o verbo imprimir, que nós falamos assim, eu tinha impresso, não é assim? Não é eu tinha impresso, é eu tinha imprimido. Lembra, o verbo auxiliar é o verbo ter. Então, eu tenho que trabalhar o particípio regular. Eu tinha pago. Hoje, né, alguns gramáticos já admitem essa construção. Mas se cair em tua prova, eu tinha pago está errado. Eu tinha pagado, tá bom? Muito trabalhado em relação à nossa linguagem. Por que isso? Fica feio quando você fala eu tinha pagado, não é assim? E se houver outra pessoa ao teu lado, ele vai te dizer, menino, eu tinha pago, não é? Mas presta atenção, o verbo é ter, o verbo é haver, o particípio é o particípio regular, terminado em ado ou em ido. Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos começar a aula? Material, vamos lá. Dentro de uma locução verbal, o pronome oblíquo poderá assumir uma das seguintes posições. Próclise ao verbo auxiliar. Vamos marcar? Não esquece, verbo auxiliar é o primeiro verbo. Próclise ao verbo auxiliar. Colocação sempre possível, exceto se a colocação iniciar o período. Ênclise ao verbo auxiliar, tá? Próclise, marca, para não esquecer. Ênclise, marca, para não esquecer. Então, colocação possível desde que não haja um fator de próclise ou verbo no futuro, né? Por quê? Porque havendo o fator de próclise, ele vai atrair o pronome. E havendo o verbo no futuro, a mesóclise será obrigatória, tá bom? Então, vamos repetir. Em uma locução verbal, eu tenho próclise ao verbo auxiliar, ênclise ao verbo auxiliar. Eu também posso ter ênclise ao verbo principal, vamos corrigir isso aqui, ênclise ao verbo principal, não é? Que é o segundo verbo, se minha locução for formada por dois verbos. Então, ênclise ao verbo principal, colocação sempre possível em se tratando do infinitivo ou do gerúndio, tá? Olha o que ele disse, vamos marcar isso aqui. Deixa eu só trocar a cozinha. Olha só. Infinitivo ou gerúndio. Vamos repetir? Ênclise ao verbo principal, colocação sempre possível em se tratando do verbo no infinitivo ou verbo no gerúndio. Por que isso? É exatamente aí que vai entrar o teu conhecimento entre diferença da locução para o tempo composto. O tempo composto vai te apresentar o verbo no particípio, não esquece. Ter mais haver mais particípio. Então, esse verbo no particípio não vai aceitar o pronome oblíquo, o átono, depois dele. Preste atenção quanto a isso. Não aceita. Por isso que a regra é enfática. Infinitivo
o gerúndio, tá bom? Vamos embora. Material. Gramaticalmente, não se aceita, não se aplica a ínclise com verbo no particípio. Olha aí, acabei de falar isso aí, tá certo? Continuando. Pronome oblíquo, olha só, gente, solto no meio da locução verbal. Quando ele fala solto, deixa eu só marcar aqui para olhar para vocês. Quando ele fala solto, né, no meio da locução verbal, é porque o nosso pronome, quando está diretamente ligado ao verbo, ele vem acompanhado do hífen. Solto no meio da locução, ele estará sem hífen, tá? Até um tempo, alguns gramáticos não aceitavam, mas devido à nossa língua ser uma língua viva, essa regra aí, então, foi incluída em nossa regra normativa. Então, atenção quanto a ela, tá bom? Material, vamos embora. Posição consolidada pelo uso. Olha aí o que eu acabei de falar. Até um tempo, então, não era aceito, né? Então, vamos embora. Já foi combatida por alguns gramáticos, mas hoje perfeitamente aceita pelo padrão formal da língua. Então, não esquece. Quando ele diz o pronome solto, é porque esse pronome não vem acompanhado por um hífen, tá? Nos demais casos, hífen e pronome. Cuidado com isso aí. Material, vamos lá. Como é que eu aplico isso aí na prática? Então, vamos ver. Os homens devem amar uns aos outros. Eu quero aplicar o pronome se. Percebam que eu tenho isso aqui, ó. Devem amar, não é? Olha, o meu verbo, o primeiro verbo é o verbo auxiliar, o segundo é o verbo principal e está no infinitivo. O que acontece na construção? Eu posso, então, trabalhar 4 posições. Agora, presta bem atenção. Eu só posso trabalhar 4 posições desde que eu tenha uma locução verbal. Presta muita atenção quanto a isso, tá certo? Então, vamos lá. Próclise ao auxiliar. Então, isso quer dizer que eu posso fazer isso, olha só. Os homens se devem amar uns aos outros. Pronto, primeira construção. Ínclise ao auxiliar. Então, olha só, os homens, auxiliar, devem se, olha ele, olha, devem se amar uns aos outros. Perfeito. Ínclise ao principal. Lá vou eu. Os homens devem amar-se uns aos outros. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para o hífen. Agora percebam, pronome solto no meio da locução. Lá vou eu. Os homens devem se amar uns aos outros. Pronome solto no meio da locução. Está ele aqui e olha, observem, não há a presença do hífen, tá certo? Então, agora, eu tenho nessa construção, eu tenho 4 posições, tá bom? Seguindo, material, vamos lá. Auxiliar mais gerúndio, tá? Então, olha o que ele diz. Os olhos da personagem foram enchendo. Vamos marcar? Marquei. Olha, foram enchendo. Olha o gerúndio. Vamos marcar aqui. E ele diz, próclise ao auxiliar. Então, vamos lá. Os olhos da personagem foram... Opa, perdão. Se foram enchendo de lágrimas, termina a construção. Olha o que nós fizemos. Próclise ao auxiliar. Aqui é o auxiliar, aqui é o principal. Ínclise ao auxiliar. Então, vamos lá. Os olhos da personagem. Ínclise ao auxiliar. Os olhos da personagem, lá vou eu, olha, foram se enchendo
Não esquece. Olha a presença dele. Tá vendo aqui? Ínclise ao principal. Então, os olhos da personagem foram enchendo-se de lágrimas. Agora, presta bem atenção. Vocês perceberam que nós jogamos o pronome para antes da locução? Perceberam, né? Esse fator é a nossa próclise. Até aí tudo bem. Mas esta construção só é possível se houver um sujeito expresso, como aí está. Não havendo o sujeito, e esse sujeito, porventura, estiver oculto, melhor dizendo, se esse sujeito estiver oculto, então você não pode iniciar a oração com o pronome. Cuidado com isso aí. Isso quer dizer que o teu pronome não pode ir para antes do verbo. Melhor dizendo, para antes da locução. Tá certo? Não pode. Cuidado com isso. Vamos lá? Material. Próclise, aliás, pronome solto no meio da locução. Então, lá vou eu, já vou eu. Eita! Os olhos da personagem chega, olha só, foram se enchendo, solto de lágrimas. Percebam que não há, mais uma vez, a presença do hífen. Cuidado com isso. Vamos embora. Materialzinho, como continuar. Verbo auxiliar mais particípio. Agora sim, presta bem atenção. Olha só. Tem dado. O que foi que eu formei com esta construção? Eu formei um tempo composto. Perceberam? Verbo ter, não é? Acompanhado do verbo no particípio, que é o principal, tá? Formando o tempo composto. Por que eu preciso, então, entender essa diferença? Vamos ver? O time tem dado muitas decepções. Então, próclise ao auxiliar. O time me tem dado muitas decepções. Perceberam? Eu aí marquei, então, o pronome antes do tempo composto. Seguindo, ínclise ao auxiliar. Então, o time tem, olha, me dado muitas decepções. E agora, o detalhe. Perceberam que na construção eu não tenho a relação do principal, ou seja, a relação do pronome depois do principal? Exatamente porque você tem um tempo composto. Então, você não pode lançar o pronome para depois do particípio. A construção não aceita. É por isso que você tem que entender a diferença entre a locução, sem ser, não é, a construção ter, haver, mais particípio, e o tempo composto, tá? Depois do particípio, nada de empregar o pronome. Presta bem atenção. Depois do particípio, nada de empregar o pronome. Senão, você vai errar uma questão, tá bom? Vamos embora, material. Pronome solto no meio da locução. O time tem, sem o hífen, tem me dado muitas decepções. Isso quer dizer o seguinte: com a locução verbal, eu vou analisar o verbo principal e este verbo principal vai dizer se aceita ou não o pronome depois dele. Para que isso aconteça, o meu verbo principal tem que estar no infinitivo ou no gerúndio. Lembra, particípio não admite, tá certo? Vamos continuar? Simbora! Quando a locução verbal é formada por um verbo auxiliar mais uma preposição, vamos marcar isso aqui, verbo auxiliar mais uma preposição, mais o verbo principal, tá? Observa-se as mesmas posições elencadas, à exceção da ínclise
ao verbo auxiliar. Então, como isso vai acontecer? Ele há de se acostumar em breve com a nova função na empresa. Então, tá aqui, ó, a locução verbal, o primeiro verbo auxiliar acompanhado da preposição, na sequência, o principal. O que que a gente vai fazer? Próclise ao auxiliar. Ele se há de acostumar em breve com a nova função na empresa. Aí você diz assim, mas professora, ele se há, fica muito feio. Cuidado que muitas vezes o feio é o certo, tá bom? Nós temos esse hábito de associarmos o feio ao errado e muitas vezes aquilo que é feio é certo. Cuidado com isso, tá certo? Vamos embora, material. Ínclise ao principal. Então, ele há de acostumar-se em breve com a nova função na empresa. Pronome solto entre a preposição e o principal. Ele há de se acostumar em breve com a nova função na empresa. Cuidado com isso aí, tá bom? É questão de prova, questão certa. Vamos ver como isso cai? Vamos ver como esse assunto cai em prova? Simbora, material. Questão fresquinha. FCC. Vamos ver? Os passageiros do ônibus, muitas pessoas viajavam, tinham celulares que ficavam ligados. Usavam aparelhos para falar em voz alta com os amigos, perturbando os que desejavam viajar em paz. Perdiam o sossego e os ignoravam. Então, o que é que eu quero? Como é que pronome pode cair em minha prova? Gente, olha só. A banca, a Fundação Carlos Chagas, é uma banca que adora trabalhar com esse tipo de assunto, que é pronome, tá? Então, vamos ver. Os passageiros do ônibus, muitas pessoas viajavam. Então, as pessoas viajavam no ônibus, não é isso? Então, se viajavam no ônibus, então, olha só. Em que? Os passageiros do ônibus em que as pessoas viajavam tinham celulares que ficavam. Então, tinham, não é passageiros, então tinham seus celulares que ficavam desligados. Usavam, não é celulares, então usavam esses, olha, eu faço uma retomada, usavam esses aparelhos para falar em voz alta com os amigos, perturbando aqueles que desejavam viajar em paz. Estes, uma vez que eu faço referência a aqueles que desejavam, né? Então, estes perdiam o sossego e os passageiros do ônibus, né? Está distante, então, aqueles os ignoravam. Sequência em que seus, esses, estes e aqueles. Portanto, a nossa alternativa é a letra C. Perceberam? Vamos continuar. Eita. Portanto, a nossa alternativa é a letra D, de dado. Perceberam? Vamos continuar. Como é que cai este assunto na banca CESP? Lá vou eu. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos que atrai os holofotes da mídia. O que é que ele diz? Devido à presença do advérbio apenas, que está aqui, vamos marcar, o pronome se poderia ser deslocado para imediatamente, olha gente, o que ele diz, após a forma verbal coloca. Percebam, se eu tenho um advérbio apenas, e se eu tenho aí o não, que é o advérbio que indica negação, né, a palavra atrativa, ele induz o aluno a acreditar que eu tenho duas formas de posicionar o meu pronome oblíquo átono. Lembram da apossínclise?
não é? Então, ele induz o aluno a acreditar que eu posso jogar o meu pronome para depois do verbo devido à presença do outro termo proclítico. Não é assim. A existência das duas formas para uma posição proclítica vai acontecer a partir do momento em que essas duas formas venham antes do verbo e não depois. Isso quer dizer que a nossa questão está errada, tá bom? Vamos ao material. Venha. Devido à presença do advérbio apenas, o pronome se poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal. De jeito algum. Está errado. Lembra, para que eu pudesse trabalhar o pronome em duas formas, as nossas construções chamadas de elementos proclíticos, ou termos proclíticos, né? Elementos proclíticos, devem estar antes do verbo e nunca depois, tá bom? Cuidado com isso aí. Perceberam que é assunto de prova e as provas são recentes, tá bom? Beijo no coração, até a próxima aula.